Bom dia, queridos. Estamos de volta com a exposição do livro de Romanos. Hoje nós vamos ver apenas um versículo de Romanos e usar a própria Bíblia, porque a Bíblia fala dela mesma, em outros muitos versículos. Portanto, leia comigo, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, versículo 13. Apenas 9 e 13. Mas antes de fazermos a exposição desse versículo de forma minuciosa, eu preciso fazer algumas considerações. Explicar a necessidade de se expor à Bíblia de forma fiel. E isso vai contra, e mesmo que vá contra, e de fato vai contra, muita coisa que aprendemos de forma errada em escolas dominicais, quando temos professores não formados. Digamos, o irmão tem muito tempo de igreja, é muito fiel a Deus, etc., mas não tem a compreensão dos originais, não sabe o que é uma hermenêutica, uma apologética, não sabe fazer uma exegese, e aí acaba se ensinando historinhas, folclore, em vez da Bíblia. E isso choca muita gente que diz, olha, a pregação expositiva parece que derruba tudo que eu aprendi. Em alguns casos, de fato, o é. Por quê? Porque a pregação expositiva visa pregar a Bíblia somente de acordo com o original, o que a Bíblia falou. Por isso eu separei esse versículo, que é extremamente difícil de aceitar, extremamente fácil de se explicar. Mas as pessoas não sabem. Então hoje vamos nos deter apenas nesse versículo. E eu coloquei o tema de propósitos, os incompreensíveis arcanos de Deus. Ou seja, os incompreensíveis mistérios de Deus. Se Deus não nos revelar, se Deus não me revelar, eu não vou entender. Até porque, de um lado, temos um Deus infinito, que criou o ser humano, que contém finitude. Somos finitos, ganhamos a vida eterna. E, por favor, vai aqui outra consideração muito amorosa. Essa conversa, esse papo de perco ou não a vida eterna, meu irmão, a gente é chacota para os sociólogos e pessoas universitárias não evangélicas. Porque se fala a palavra vida eterna, como é que alguém perde algo que é eterno? Se é eterno não tem fim, é imperdível. Deus não pode dar uma coisa eterna e depois tirar se é eterna. Ele mesmo diz isso na sua palavra. Ele dá a vida eterna, por isso não a perdemos. E como ouvimos ainda há pouco nosso professor André na escola dominical, isso não nos dá margem para dizermos agora que eu estou salvo, não posso perder, vou viver uma vida absoluta. O salvo não vive em pecado, ele luta contra o pecado. Então, dada essa explicação muito sucinta, muito superficial, vamos para a mensagem de hoje, para a live, uma vez que ainda estamos transmitindo e os irmãos aí em casa, cada um na sua casa, assistindo. Versículo 13. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Outras versões, mas aborreci Esaú. Tanto a atualizada, usada por igrejas históricas, como a corrigida, usada por igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, a NVA, a que eu usei, quase a NTLH, todas usam a palavra aborreci ou rejeitei. No original, a palavra é odiei. Quando você etimologicamente vê o que significa no nosso idioma, na nossa idiomatia, aborrecer e rejeitar, não tem muita diferença de odiar, mas essas palavras são mais agradáveis de se ouvir. E aí é que a gente foge do original e aí custa entender. Ou não pesquisa, porque se pesquisarmos a palavra rejeitar e aborrecer, vamos ver e vamos ter surpresas de acordo com o que a gente aprendeu de forma errada. Eu estou me colocando, mas não estou dizendo que aprendi de forma errada. Estou apenas me colocando junto com vocês. Vamos então ver aqui os incompreensíveis arcanos de Deus. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Apenas Romanos 9, 13. A aplicação expositiva vai dizer o quê? Como está escrito. Como foi escrito na Bíblia. E essa primeira fase, catus gegrepton ton, como está escrito. Então a tradução original, eu estou dando um som muito aportuguesado, tá? No grego original, vai dizer que está correta a tradução, como está escrito. Ton é catus gegrepton ton.
amei Jacó, e Jacó, e Agapezetom, amei Jacó, mas odiei Esaú. Por que o pastor falou odiei? Porque no original é de Esau emizissã. O verbo emizissã é o verbo odiar. E aí, meus irmãos, fica complicado. Mas como que Deus odiou alguém? Porque a nossa concepção de ódio é humana. Lembre-se que toda vez que se fala de Deus, a dimensão é outra. O status quo é outro. Deus trabalha na dimensão do kairos. O tempo dele é outro. Tudo já aconteceu. Tudo é ordenado e pré-determinado por Deus. No nosso tempo, o tic-tac do relógio, Cronos, ainda estamos vendo. Hoje é domingo e a 0 hora para o primeiro minuto será segunda-feira. Será, ainda estamos presos no domingo. Se não avaliarmos isso dimensionalmente, vamos ter dificuldade de entendermos a Bíblia. Então, eu queria usar alguns versículos para nos ajudar e ajudar você a esclarecer. Lembre-se que a igreja tem como função adorar a Deus, glorificar o seu nome, ensinar a Bíblia, não de acordo com esta ou aquela denominação. As denominações foram aparecendo com boa intenção, mas ao passar dos anos, dos séculos, das décadas, dos séculos, cada uma começou a defender uma bandeira. Se defendêssemos a Bíblia, seríamos iguais em tudo, grau, gênero e número. Malaquias, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Eu vou ler o texto aqui. Malaquias 1, 2, 3 e 4. Veterotestamentário, Antigo Testamento. Eu sempre os amei, com relação ao povo de Deus. Diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Deus falando aí. Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó. Versículo 3. Mas rejeitei Esaú. A palavra aí, no hebraico, também vai ser o verbo odiar, detestar, não aceitar, não escolher. Transformei suas montanhas em terra devastada, todas as obras de Esaú, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, versículo 4, fomos esmagados, mas construiremos as ruínas. Ou seja, Deus desfez, nós vamos fazer. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Forever. Para sempre. Deus está irado para sempre. Não tem como a ira dele voltar atrás. E por favor, meu querido irmão, minha querida irmã, ira de Deus é uma coisa, ira humana é outra, completamente diferente. Como entender isso então? Como entender os arcanos de Deus, os mistérios? A nós é revelada a palavra de Deus. Deus se revela e fala um pouco dele através da Bíblia. Isso eu posso estudar, pesquisar, traduzir e vou chegar à conclusão do que Deus me falou. Com plena comunhão, muita leitura, muita oração, uma vida piedosa, tentando e me afastando do pecado, entendendo que o domingo é importante de guardarmos, porque é uma ordenança do decálogo, o 4º mandamento. Então, vamos pedir ajuda a outro texto? Como entender isso? Deuteronômio 29, versículo também de número 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Como vai ser na vida eterna? Vamos ter a ceia de novo, mas vamos plantar uvas no céu, vamos fazer a vindima. Eu sou filho de imigrantes, então aprendi a fazer vindima, a fazer a uva virar vinho. Vamos fazer isso? Não? O vinho já vai estar pronto? Como vai ser? A Bíblia não fala. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Mas as reveladas, as que estão na Bíblia, que nós podemos traduzir, fazer uma boa exegese, ver o genitivo da palavra, a raiz etimológica da palavra em grego ou em hebraico, fazer a sua transposição para o português, aplicar adequadamente, pertencem a nós e aos nossos filhos, nossa descendência, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei.
Deus quer que as sigamos. É fácil de entender quando as estudamos. Não sobre a bandeira da denominação, seja ela qual for, e sim sobre a bandeira e de forma submissa ao que Deus explica, ao que Deus ensina. Por isso, os incompreensíveis arcanos de Deus. Muita coisa é incompreensível porque Deus não a revelou. Então, Atos 13:48. Atos dos Apóstolos 13:48. Para entendermos a palavra Emizissã. Deus odiou Esaú. Esau e Mizissã. Como é isso? Então vamos entender. Atos 13:48. Ouvindo isso, os gentios se alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram. Ora, só se crê através da fé. Muita gente prega erradamente. Olha, basta crer para ser salvo. Sim, mas eu só vou crer se Deus me fizer crer. Porque eu só creio através da fé. E a fé, a Bíblia diz que é dom de Deus. Deus dá. Todos creram. E creram todos os que haviam sido designados. A palavra no grego aí é tetagomene. Ou seja, é o verbo ordenar. Deus ordenou para que muitos crescem, não todos. Mas eu não concordo com isso, mas está na sua e na minha Bíblia, meu querido irmão. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido designados, na minha versão da NVI. Mas o verbo no original, e aí temos que no original, é tetagomene, ordenar. Deus ordenou. Todos que haviam sido ordenados para a vida eterna. A quem Deus ordenou, a quem Deus escolheu, creram. Os demais não creram, só ouviram. Judas não foi eleito por Deus. Andou com o maior professor do universo durante 3 anos e pouquinho. Foi para o inferno, porque a Bíblia diz que veio predestinado para o inferno, filho da perdição. Deus escolheu os eleitos por mera e livre graça e amor, e não por provisão de fé ou de boas obras e perseverança nelas. O que se fala? Creia, fique firme em Deus e você irá para a vida eterna. Não, Deus não me escolheu e não escolheu você porque temos fé e andamos na palavra. Nós temos fé e procuramos andar na palavra porque Deus nos escolheu. À medida que Deus nos escolhe, e isso é feito na eternidade, Efésios diz isso, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, desde o momento que Deus nos escolhe, Deus nos entrega a fé, Deus vai nos santificando. E isso, meu querido irmão, não nos isenta da responsabilidade quanto ao pecado. Então, meus irmãos, eu quero ler de novo o versículo de 2 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio, lá na eternidade, Deus nos escolheu, Deus os escolheu para serem santos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Um outro versículo que eu queria ver é 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 2, versículo 8. E pedra de tropeço e rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Olha, a palavra é a mesma, foram ordenados para isso. Destinados. Deus não os escolheu. É bíblico, meu irmão, não tem nada a ver com igreja isso, denominação aquilo, tem a ver com a palavra de Deus. Por isso que Paulo era perseguido, porque Paulo traz uma explicação bíblica correta, e os judeus na época viviam sob falácias, sob crendices. Hoje o evangelho, na sua maioria, vive sob crendices. Fazemos do culto antropocêntrico, o homem no centro, homenagens, palmas e uivações, danças e músicas que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é condenado pela palavra de Deus. O culto é teocêntrico. A igreja existe presencialmente, sinerkomai é o verbo em grego, todos juntos presencialmente, por isso que o que estamos assistindo hoje é uma transmissão. Mas
culto é presencial, sinekomai, todos juntos, aí sim toma-se a ceia, aí sim ouve-se a palavra. Não se interrompe o culto para fazer nada que não seja para glorificar o único Deus vivo e verdadeiro. Deixa eu ler esse versículo na versão corrigida, que é o grupo maior que temos, que são de pentecostais no Brasil. E é a mesma coisa. Olha o que diz aí. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro 2:8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Versão corrigida, revista e corrigida, usada pela Assembleia de Deus, me permite o exemplo, e tantas outras pentecostais. Vai dar no mesmo, ordenados para a destruição. E isso não tira a culpa do homem. O homem é responsável pelo pecado. Deus não faz ninguém pecar. Ponto e final, é o que a Bíblia diz. Então, eu preciso fazer distinção entre dois decretos: eleição e reprovação do ser humano. Deus elege e Deus reprova. A reprovação é a causa meritória. A causa meritória do pecado é o castigo. Pecamos, como merecimento pelo pecado, vem o castigo de Deus sobre o ser humano, sobre os homens, sobre a raça humana. Eleição é a fé, não é a causa meritória da salvação. Ou seja, quando Deus elege, Deus não me elege porque eu tive fé. Deus não me elege porque eu ando bonitinho, eu ando certinho. Não, cuidado para não confundir termos antropomorfógicos, ou seja, termos do homem falar, e Deus viu o quanto, a exemplo, e Deus viu o quanto Abraão o amava. Deus não viu nada, Deus sempre vê. Senão vamos crer num Deus que não é soberano, estava lá em cima roendo unha e de repente ele viu, Abraão me ama mesmo, ele quis matar o filho em obediência a mim. Isso não existe, meu irmão. É uma linguagem antropomorfógica, humana. Olha aí a necessidade de estudarmos a Bíblia. Deus fez isso para Abraão ver o quanto Abraão o amava, os problemas, as vicissitudes da vida, os enclaustros, as perseguições, os abandonos permitidos por Deus e algumas vezes enviados por Ele mesmo, são para nós vermos o quanto amamos a Deus, o quanto queremos andar na palavra dele, se somos salvos ou não. Por isso que muitos no passado morriam às arenas devorados por animais ferozes, leões, ursos, sorrindo e cantando. Muitos outros negavam a fé. Diferença. Estão contidos nos decretos de Deus o pecado, a queda e o castigo eterno. Estão contidos nos decretos de Deus. Porém, Deus não tem satisfação no pecado. Deus não se alegra com o pecado. Deus não diz, olha, ele pecou. Não existe isso. Não tem satisfação no castigo. Não há deleite de Deus no castigo. Mas ele castiga e pune. Em um sentido mais profundo, um pouco diferente, a graça e a salvação estão decretadas por Deus. Aí sim, há deleite. Essa pequena diferença, Deus se alegra na salvação e na graça derramada por Ele. Deus não tem prazer no pecado do homem. Embora Deus puna o pecado. E Deus não volta atrás. Deus é imutável. Por isso, para obedecer o próprio decreto dele, e Deus vive, me permite o termo, de acordo com o conselho e o beneplácito da sua própria vontade, ele toma conselho com ele mesmo, o Deus Trino. Portanto, Deus não volta atrás. Por não voltar atrás, Deus manda o Filho dele, o unigênito, o único Filho de Deus, que é o próprio Deus, para vir, morrer, derramar o sangue substitutivamente, vicário, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Deus não voltou atrás. Deus é imutável. Sobre Caim, eu queria falar um pouquinho sobre o réprobo, sobre Caim. Banido, réprobo significa banido, excluído, detestado. 1 João, primeira carta do apóstolo João, quando escreveu lá em Patmos, hoje um país chamado Chipre na Europa, capítulo 3, versículo 12, diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno,
Ou seja, Deus o deu para o diabo. Deus não salvou, não elegeu Caim. O diabo só tem o que Deus permite que ele tenha. Deus criou o diabo, ainda como anjo, e ele decaiu. Portanto, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque Caim matou Abel. Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Por que as obras de Abel eram justas? Dois exemplos aí dentro da nossa etiomatia. Abel era um homem justo, fazia as coisas de um modo correto. Mas Abel se viu justificado por Deus. Jesus havia morrido por Abel. Não, pastor, aí não. Mas Jesus nem havia nascido. Meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte. Jesus ainda não havia nascido no cronos, no tic-tac do relógio, no kairos, na dimensão. Vai em Efésios 1, 3, 4 e 5, Jesus já nasceu, já morreu, já voltou a segunda vez, já houve a ressurreição dos mortos. A dimensão do tempo de Deus é diferente da nossa. Deus passeia no tempo. Tudo para Deus é presente, não tem passado nem futuro. Nós temos passado, já passou, estamos avançando, nascemos, começamos a envelhecer. E temos o futuro. Hoje vivemos o presente. Deus é atemporal. Tudo para Deus é presente, ele passeia no tempo. Porém, Deus fala com amor a Caim. Não há deleite, não há prazer de Deus no pecado. Olha como é que Deus fala com Caim em Gênesis 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Por que você está furioso? Por que você está com um rosto diferente? Deus não chega esculhambando Esaú. Deus não tem prazer no pecado de Esaú. Mas Deus não elege Esaú. Deus não elege Caim, desculpa. Deus não tem prazer no pecado de Caim. Como Deus não tem prazer no pecado de Esaú. Mas Deus elege ou não. E por que não ouvimos isso? Porque muitos pregadores não pesquisam no original, não estudam. Ainda se vive, por incrível que pareça, aquela herança completamente errada, sem pé nem cabeça, de abre a boca e tá encherei. É só eu falar que Deus vai me dando a mensagem. Não é isso que significa no original. Torna-te capaz, aumenta a tua capacidade de receber, estuda mais, e eu vou colocar mais graça sobre você. Olha a diferença de Pedro e Paulo. Era difícil para Pedro entender o que Paulo falava. Paulo muito mais versátil em línguas. Paulo pregou em vários lugares de idiomas diferentes dos dele e aprendeu e falou no idioma. Paulo foi em Roma e não falou em hebraico. Pedro, perto de Paulo, era muito menos douto. Então, torna-te capaz, estuda mais. Deus pode fazer de um boiadeiro um escritor, como fez de Amós. Mas olha o livro que Amós escreveu e olha o compêndio dos livros que Paulo escreveu. Esforça-te. Eu fico em casa, parado, não guardo o quarto mandamento, vejo jogos de futebol no domingo, faço churrascos, brinco, não guardo o dia do Senhor, o pastor nem explica o que é isso. E aí eu quero entender a Bíblia sem estudar. Diferente do irmão que guarda o domingo, que estuda a Bíblia, que se esforça, mesmo não tendo tempo, ele acha tempo, porque a Bíblia diz, há tempo para tudo. Existem duas perguntas que são feitas sempre pelo povo de Deus. E eu preciso trabalhar essas duas perguntas. A pergunta errada é: como pode ter sido possível que o Deus amoroso tenha ordenado certos indivíduos para o castigo eterno? Essa é a pergunta errada. Qual é a pergunta certa que quase ninguém faz? Como pode ter sido possível que o Deus amoroso, cuja justiça requer que o pecado seja punido, tenha ordenado certos indivíduos para a vida e glória eterna? Como que pode Deus fazer da minha vida e da sua, de pessoas pecaminosas, depravadas, completamente ruins como eu e você, nos perdoar e nos levar para a vida eterna, nos dar a sua eternidade, nos fazer viver com Ele? Como é possível? Essa é a pergunta correta. É um Deus amoroso.
Porque todos estamos em pecado, Deus não tem obrigação nenhuma de salvar todo mundo. Então ele é misericordioso para alguns, muitos, não para com todos. Meu irmão, é isso que a Bíblia ensina. E como eu estou fazendo a exposição de Romanos versículo por versículo, eu não posso desviar desse assunto, porque incomoda uma grande maioria. Eu tenho que expor, porque o meu compromisso é com a palavra de Deus de forma fiel. Observação então. Portanto, segundo sua eterna vontade e o seu próprio imutável conselho beneplácito. O que é conselho beneplácito? Aquiescência, aprovação, concordância. Deus estabelece os eleitos e os não eleitos por ele desde a eternidade em seu unigênito Filho, imutavelmente. Deus faz isso lá na eternidade e não volta atrás. Vamos orar, quem sabe Deus vai me salvar. Se eu já sou salvo, eu nasci salvo. Se eu não nasci salvo, eu nasci perdido. Observação. Deus não é o autor do pecado, mas o autor da vida. Guarde bem isso, meu irmão, no seu coração. O ser humano é culpado e completamente responsável por suas atitudes diante de Deus. E isto para o seu próprio juízo e condenação. Lembremos-nos, fomos libertos da condenação do pecado, mas ele continua presente em nós. Lembra? Justificados fomos, livres da condenação do pecado. Estamos sendo santificados no presente, para sermos glorificados, vida eterna com Deus para todo o sempre. Eu quero terminar dizendo algo que Deus me deu no coração e eu escrevi aqui. Para entendermos bem o controle absoluto de Deus sobre toda a criação, para nós entendermos isso, é preciso entender a Bíblia como palavra absoluta revelada por Deus ao ser humano. Não tem outra revelação, não tem recadinho, não tem eu fui no monte e Deus falou comigo no pé do ouvido. Deus já falou tudo que o homem precisa saber sobre eternidade, salvação, pecado, o que Deus fez, o castigo eterno, a salvação eterna dada aos eleitos na Bíblia. Nada mais que isso. O que passa disso é anátema, pecado. Seus decretos, mandamentos e ordenanças sendo imutáveis e inegociáveis. Deixa eu dar um exemplo. A guarda do domingo. Quantos cristãos não entendem isso e usam argumentos os mais mil? Mas quem usa argumentos para não se guardar o domingo, não vai à Bíblia, porque a Bíblia condena quando você não guarda o domingo. O domingo é do Senhor, eu devo evitar até de fazer o comer. Eu lembro que quando utilizei a mensagem de 2 pastores e 2 estudos, há muitos anos atrás, numa igreja que eu pastoreava, a igreja entrou em polvorosa. E eu vou citar o nome dos dois. Hoje, 2 amigos meus, um eu conheço pessoalmente. Um estudo do pastor Hernando de Dias Lopes e um estudo do pastor Samuel Vitalino, que hoje se encontra nos Estados Unidos. Os dois davam um bom estudo sobre a guarda do domingo. A liderança da igreja entrou em polvorosa. Uma boa parte das mulheres da igreja não concordaram, porque estão acostumados no domingo a reunir a família, a mulher vai para o fogão, fica 2, 3 horas fazendo comida, isso não está se guardando o domingo. Lembra o que Deus disse para Maria e para Marta? Deus diz, Marta, tua irmã escolheu a melhor parte. Maria aquedou-se ao ouvir Deus, não dava mais tempo de limpar a casa. Maria então foi ouvir Jesus. Maria não era relaxada, mas ela escolheu a melhor parte. Isso é guardar no domingo, isso é entender os preceitos do Senhor, isso é estudar a Bíblia, fazer uma boa exegese, levar horas e horas debruçados sobre um único versículo. Por causa disso, e pesquise as Olimpíadas de 24 ou 25, 1924 ou em 25 na França, o pastor e corredor Eric Liddell negou-se a correr no domingo. Teve contra ele toda a Inglaterra e o Reino Unido. Era a medalha de ouro certa, era o homem mais veloz do mundo na época, os 100 metros rasos. E ele disse, eu não posso correr no domingo. O domingo é do Senhor, não me pertence. Embora Eric Liddell fosse autor da frase, eu sinto que Deus se alegra em mim quando corro, mas não no dia do Senhor. No dia do Senhor eu vou louvá-lo e adorá-lo. Ele negou, Deus o honrou, ele correu no lugar de um outro corredor na terça-feira, me parece.
e vence uma prova 4 vezes maior, ganha medalha de ouro, bate o recorde europeu, mundial e prova que Deus é maior que o rei. Não negocie a palavra de Deus. Não viva sobre sequelas. Não ouça pregadores que não pregam a Bíblia de forma ordeira. E se você já tem conhecimento da verdade e permanece no erro, você peca tanto quanto ele. E eu não sou melhor do que nenhum outro pastor. Há inúmeros pastores hoje que estão se voltando para a pregação expositiva, para uma vida piedosa, regrada pela palavra de Deus. E aí vamos encontrar muitas coisas que têm que ser abandonadas. Deus, sim, odiou Esaú. Esaú é Mizissã, lá na eternidade. Esaú nunca foi eleito por Deus. Isso é o que está na Bíblia. E eu, como pastor, não posso pregar o contrário para segurar alguns membros, não posso pregar o contrário para agradar este ou aquele, esta ou aquela denominação. O compromisso meu e de qualquer outro pastor deve ser somente com a palavra de Deus, a Bíblia. E aí Deus tem compromisso com a palavra dele sendo pregada e exposta da forma correta. Viva a palavra de Deus. Seja um cristão, um crente autêntico. Procure uma pregação cristocêntrica, voltada para a Bíblia de forma fiel. Abandone atos e atitudes dentro do culto que não condizem com a palavra. Homenagens, cantorias onde a letra mexe com a palavra de Deus. Meu amigo, hoje tens a escolha. Vida ao norte, qual vais aceitar? Uma melodia linda, mas uma heresia citada. O ser humano não tem a escolha para a vida eterna nunca. E igrejas boas cantam essa música, essa melodia. Então, antes de criticar, vá ao original. Procure pastores que o façam. Veja, a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico. Eu tenho que entender os originais, eu tenho que fazer uma boa hermenêutica, uma boa homilética, uma boa exegese, eu tenho que ver o genitivo, a raiz da palavra, para então pregar e ensinar verdades bíblicas. Por isso que Paulo era odiado, e quando começava a pregar, ele logo era preso. Porque a própria igreja perseguiu Paulo durante um bom tempo, e quando não perseguiu de forma direta, instigou Roma para que perseguisse Paulo, e Paulo acabou decapitado. É isso que nos espera, perseguição, incompreensão, quando vivemos para Cristo. Mas Deus junta o seu povo. Tem muita gente querendo beber da palavra de Deus de forma fiel, verdadeira, viver uma vida piedosa, como viveu a igreja primitiva, como viveram os reformadores e puritanos e como quer viver hoje muita gente. Deus abençoe você. Próximo domingo vamos continuar do versículo 14, Romanos 9, 14 em diante. Eu me detive hoje só no versículo 13 e trouxe outros versículos da Bíblia, para que você, de forma cuidadosa, entenda que não há dúvida em dizer que Deus amou Jacó, mas odiou, de fato, Esaú antes dos dois terem nascido. Isso não é uma pregação denominacional, isso é uma pregação bíblica, cristocêntrica. Quando Cristo está no centro da nossa vida e da nossa mensagem, a Bíblia é exposta de forma fiel e verdadeira. Eu quero orar nesse momento, encerrando a mensagem. Pai querido, obrigado pela tua oportunidade dada a nós outros. Obrigado, Senhor, porque queremos viver de forma fiel. Ajuda-nos, Senhor. Permita-nos, Senhor, expor a tua palavra. Temos, toda vez que fizemos uma live, uma transmissão, temos uma boa internet. Ajuda-nos a pregarmos de forma fiel. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como igreja fiel à tua palavra, verdadeira. Abençoa o teu povo em toda a face da terra. Ajuda-nos, Senhor, a que vivamos, mesmo que sejamos perseguidos, de forma fiel à tua palavra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida nessa semana que se iniciou hoje.